parece que de maneira minuciosa e de uma forma exegética, eu tento enxergar o que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo para nós aproveitarmos os dias. Salomão está dizendo que se é o tempo de lágrimas, temos que abrir a boca do mundo e chorar. Mas se é o tempo de alegria, temos que congratular-nos e testificar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque quando eu não testifico, eu não abro portas para que mais milagres aconteçam. Então entenda, queridos, que quando Deus falava comigo dentro desse contexto, do texto que eu li nesta noite, eu disse aqui a princípio, que a gente ouviu muito falar desse homem que andou com Deus. Acredito que você cresceu ouvindo falar isso. Hoje não se fala muito, as crianças, talvez no nosso tempo, não se ouve muito falar de Enoque, mas nós ouvimos muito a igreja que os pregadores da época não tinham uma oratória, não tinha hermenêutica, não tinha homilética, não tinha uma exegese bíblica, mas tinha presença. Com a proposta que nós estamos buscando para esse tempo, eles falavam de um certo homem que viveu 365 anos, e quando ele, a Bíblia diz que quando ele gera o seu filho Matusalém, a Bíblia diz que ele andou com Deus, e isso abre um presságio para mim, trazer uma proposta, uma palavra para a nossa vida aqui nesta noite. Há um ditado que diz por aí, você conhece ele, até parece versículo bíblico, mas não é: diga com quem tu andas e direi quem tu és. Parece um versículo bíblico. Acredito que esse ditado aqui, esse verbete, ele foi extraído de alguma coisa que a Bíblia fala para nós, que é mais ou menos isso. Como por exemplo, no capítulo 13, versículo 20 de Provérbios, Salomão diz o quê? Aquele que anda com o sábio ficará mais sábio, mas quem anda com tolos será destruído. Então eu posso aqui dizer que esse ditado popular, ele quase se camufla com a Bíblia, porque Salomão diz que quem anda com pessoas inteligentes, ou vamos aqui tentar melhorar o que Salomão disse, que quem sou eu para melhorar o que o homem mais sabe disso, mas Salomão está dizendo assim: aquele que anda com quem tem visão de águia, ele nunca vai ter uma visão de pardal, ele nunca vai ter uma visão pequena. Aquele que anda com os pés na terra, mas a visão dele está lá além da linha do horizonte, ele sempre terá testemunho para contar. Mas aquele que anda com pessoas que têm visão pequena, aquele que anda com pessoas que só sabem maldizer da vida, que não propaga os milagres que Deus faz na igreja, que não pronuncia que Deus usa a sua liderança espiritual, que não diz aquilo que Deus já fez, aquele que anda com pessoas que não propagam o evangelho, ele não tem uma história boa para contar. Então o que eu preciso absorver, eu já poderia aqui nessa vertente trazer uma palavra de pelo menos para as 2 horas e meia, somente nessa fonte, que para nós vivermos a fartura, a multiplicação de Deus, não me tenha por mal, eu preciso sim selecionar para quem mora as portas. Eu preciso sim selecionar para quem eu conto a minha vida. Por quê? Porque se eu, de uma maneira imatura, eu prego para mim agora, você vem para você pega, de maneira imatura eu começar a contar a minha vida, a contar os meus problemas para qualquer pessoa, eu corro um grave risco de contar para alguém que tem uma visão pequena, e essa pessoa, ao invés de trazer uma palavra que vai me direcionar, ela vai acabar me destruindo mais ainda. Então eu poderia aqui, não é bem essa proposta que eu vim para pregar nessa noite, mas eu poderia aqui colocar para você o primeiro ponto, para você viver fartura, para você viver multiplicação de Deus. Selecione melhor para que você abra a sua intimidade. Selecione melhor para que você conta a sua vida. Por quê? Deus, ele levanta a pessoa certa para andar do teu lado. Eu quero ainda na introdução falar que o salmista, no Salmo de número 1, verso 1, ele fala o quê? Bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta em roda de escarnecedores. Quando a Bíblia fala homem,
Bíblia está falando de humus, de terra, pessoa, seja ele do sexo masculino como do sexo feminino. Então a Bíblia está dizendo: bem-aventurado é você, sou eu, que não anda segundo o conselho de ímpio. E alguém pensa assim: pastor, mas o ímpio é aquele que está lá fora. Pastor, o ímpio é aquele que não carrega a Bíblia. Pastor, o ímpio é aquele que não conhece o que eu conheço. Não, o ímpio é aquele que conhece o que você conhece, mas não vive aquilo que você vive. O ímpio é aquele que já teve experiência com Deus,